Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, estamos aqui nos jardins do convento dos Santuários Antonianos em Campo Sampiero. Eu gosto sempre de falar dessa árvore que está aqui atrás de mim. Essa é uma árvore japonesa que os frades trouxeram do Japão para cá e que é considerado um fóssil vivo. Quando da bomba atômica de Nagasaki e Hiroshima, todas as árvores ao redor foram destruídas e essa espécie de árvore ela resistiu. Então não se conseguia imaginar isso e depois se estudou que de fato é uma árvore que ela tem uma composição muito antiga, que pouco mudou e que ela resiste a um acidente atômico. Então, essa construção também aqui do lado que foi feita quando estava reestruturada, era o seminário Campo Sampiero, era um grande seminário para as missões e que foi reestruturada como resposta à exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, criando um centro para a família e para os jovens. Então esse centro é para formação, mas não só. Se um casal, uma família tem momentos de dificuldade, quer refazer o seu caminho de amor, o seu caminho de sacramento do matrimônio, então pode pedir ajuda aqui, pode inclusive vir um tempo, um dos dois, ou o casal, ou a família, para fazer se ajudar, para participar da vida dos frades, para fazer um retiro espiritual, para fazer um caminho longo, para refazer, reconstruir o próprio amor. Uma coisa que para mim é muito profética e bela, porque o matrimônio e o ter filhos não pode ser visto como uma questão pessoal, mas é a comunidade inteira que deve se sustentar na sua vocação. Viver hoje uma vocação, o matrimônio, a vida consagrada, o celibato, o ministério sacerdotal é um grande desafio. Se nós não nos ajudarmos, nós vamos ver pessoas que se perderão. Vamos sempre pensar que a culpa é daquelas pessoas que tiveram uma falência na sua vida, na sua vocação, e não vamos perceber que somos nós, a família cristã, que estamos sendo fragilizados, que estamos perdendo e que por isso precisamos nos ajudar. Nós continuamos a escutar na liturgia o profeta Miqueias. Hoje é o momento que o profeta faz uma oração. Ele faz essa oração em seu nome, mas em nome de todo o povo, e vai dizer assim: apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade. Ele suplica a Deus para que seja o pastor do seu povo, para que venha para ajudar o rebanho, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos, que eles desfrutem a terra de Bazã e Galaade, como nos velhos tempos. Então vai recordar o que Deus fez no Egito. Como fizeste sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios. Assim como o Senhor Deus agiu na história no passado, que Ele possa agir hoje. Para isso serve a história da salvação, meus caros. Não é somente olhar o passado e ver o que Deus fez no passado, mas é preciso olhar o passado. Deus foi salvador do povo de Israel para suplicar que Deus, como interveio no meio daquela história e libertou o seu povo, que Ele possa libertar o seu povo hoje, que Ele possa agir em nosso favor. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado? Aqui então o profeta pede para, como Deus agiu no passado com o Egito, que ele então agora liberte o seu povo. E qual o maior sinal de libertação? É o perdão dos pecados, porque nos dá a possibilidade de voar. Enquanto nós estamos atacados ao nosso pecado, à nossa incapacidade de perdoar, nós não conseguimos alçar um voo, humanamente, ou um voo da fé, da espiritualidade. Então Deus nos recria com o seu perdão. Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Deus não guarda rancor, é misericordioso. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais desde tempos remotos. Então a oração do profeta, ela suplica ao Senhor que haja na história, que perdoe, não somente a ele, mas pede para todo o povo. Então, no Salmo de hoje, o Salmo 84, nós vemos primeiramente o elenco do que Deus fez no passado. Favorecestes, ó Senhor, a vossa terra, libertastes os cativos de Jacó, perdoastes o pecado, encobristes toda a falta, retirastes a ameaça,
acalmastes o furor de vossa ira. Suplica para que ele haja no presente. Renovai-nos nosso Deus e Salvador. Esquecei a vossa mágoa contra nós. E então agora olha para o futuro. Ficareis eternamente irritado? Guardareis a vossa ira? Não vireis restituir a nossa vida? Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Concedei-nos também vossa salvação. Então, um apanhado da ação de Deus no passado, no presente e no futuro. A aclamação ao Evangelho de hoje nós assim rezamos. Quem me ama realmente guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós serviremos. O texto do Evangelho de hoje é exatamente o texto do Evangelho que nós escutamos no sábado, na festa de Nossa Senhora do Carmo, inclusive com o mesmo autor, o evangelista Mateus. Por esse motivo, eu somente recordo brevemente aquilo que já falávamos, que é um texto que não diminui a importância de Maria, mas coloca num lugar mais importante, como aquela que escuta a palavra de Deus e a coloca em prática. Nesse dia, sobretudo, quero refletir com vocês sobre duas perspectivas a partir desse lugar antoniano. Primeira coisa, a vocação do profeta. Nós estamos escutando um profeta depois do outro e é muito interessante quando Moisés vai externar no Pentateuco aquele desejo de que o Senhor faça do seu povo todo um povo de profetas. E isso acontece em Pentecostes. Em Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo, todo o povo de Deus é transformado em um povo profético. E isso acontece na vida de cada um de nós, no nossos Pentecostes, que são os sacramentos da iniciação. De fato, já no batismo, nós somos ungidos com o óleo da crisma, porque a unção do crisma, ela vai nos dizer assim, que nós somos constituídos como sacerdotes, profetas e rei. Então, é aquela unção que nos configura nesta vocação de sermos profetas. Mas o que é a vocação de um profeta? Não é anunciar o futuro. Deus não nos constitui como adivinhos do futuro. Porque, na verdade, o futuro é uma realidade que não existe. Adivinhar o futuro é partir de um pressuposto que o futuro é a realidade existente e isso é tirar a liberdade do ser humano. Porque nós podemos ir construindo o nosso futuro. Nós podemos construir esse futuro em um caminho de felicidade, acolhendo a vontade de Deus em nossa vida, fazendo um discernimento que a vontade de Deus é que nós tenhamos um caminho de coerência com o Evangelho, ou então negando esse caminho, sim. Mas que cabe a nós irmos construindo na escuta da palavra de Deus esse nosso futuro. Então, adivinhá-lo seria negar a liberdade com a qual o Senhor nos criou. Mas o profeta é aquele que é capaz de escutar a palavra de Deus e ir discernindo a história. Então, precisamos ter cuidado com as respostas automáticas que nós damos. Muitas vezes porque buscamos nosso comodismo. E nós não temos a capacidade de nos questionarmos profundamente das nossas convicções, das nossas decisões, se são coerentes com aquilo que Deus quer. Se são coerentes com a vontade de Deus. Algumas indicações nós podemos ter de antemão. Primeiramente, que Deus é o Deus da vida. Então, toda vez que uma decisão nossa nega a vida em qualquer forma, a vida física ou o amor, então não é essa a vontade de Deus. Então, já podemos abandonar. Então, existe coisas assim que nós não precisamos nem ter dúvida. Um critério evangélico também é aquele de estar do lado dos pobres. Sabe que quanto mais uma pessoa tem riquezas e propriedades, mais ela começa a agir servindo a essa riqueza. O pobre, não tendo nada, ele tem uma capacidade maior de escutar a palavra de Deus. Para escutar a palavra de Deus é preciso a pobreza, é preciso o esvaziar-se de si mesmo. Então, por isso a opção de Jesus, a opção de Deus ao longo do Evangelho de proteger aquilo que é mais frágil. Então, além disso, nós temos diversas coisas do nosso dia a dia. Ajuda a ler a palavra de Deus, invocar o Espírito de Deus, ter um diretor espiritual, porque aí sim somos profetas. A partir do momento que nós buscamos nos ajudar os nossos irmãos a viver aquilo que Deus quer, iluminados pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Assim, nesse lugar antoniano, nós contemplamos também esse santo que é modelo de profecia, modelo de discernimento. Que ele interceda por todos, por cada um de nós. Tenham todos um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.